Olá pessoal, tudo bem? João Resch aqui de novo para mais um estudo comentado. Hoje a gente vai falar de incentivos de curto prazo, de PLR, de bônus, prêmio, lump sum, tudo isso. E para comentar esse estudo está aqui comigo a Juliana. Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá então, mais um estudo para vocês. Boa! Vamos lá, Ju. Bom, como sempre, você pode customizar esse estudo, né? É um trabalho que a gente tem feito cada vez mais aí de trabalhar com mercados específicos, né? Dentro de um estudo como esse. Então, se você quiser montar um estudo como esse para a sua empresa, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Bom, aqui tem um índice onde você pode ir direto para alguma das sessões do nosso estudo. A gente vai falar de histórico de pagamento, de pago versus target, outros tipos de incentivos, expectativas para 2023, um monte de temas, né? Vamos lá. Bom, primeiro aqui uma introdução, a gente não vai se estender muito. O perfil dos participantes, a gente teve participantes de todas as regiões do Brasil e de diversos segmentos também. Aqui a gente lista os principais, né? Temos também ainda uma introdução aqui sobre a lei, o que é, né? PLR, o que é bônus e tudo mais. Fica aí para vocês no estudo. Vamos para a primeira pergunta. Primeira coisa que a gente perguntou aqui para as empresas foi sobre os tipos de programas oferecidos, né? O que elas oferecem aí, além do salário base. O que apareceu, Ju? Perfeito. Aqui a gente tem, né, essa distribuição por tipo de programa, né? Então, a gente tem ali o bônus, a questão do PPR, do PLR, que ao decorrer do estudo vocês vão notar que a gente chama tudo de PLR, mas é tudo que está dentro da lei, né? E aí a gente vai ter o PPR e o PPL também. E os mais comuns aqui, né, como a gente pode observar, é o bônus, o PPR e o PLR. Tá? Perfeito. A gente tem uma legenda ali para quem não sabe a diferença, né? No dia a dia é muito comum a gente falar de PLR, mas de fato o programa mais tradicional, né, é o PPR, né? Que é quando a gente fala de resultados, né? Não necessariamente uma distribuição de lucros. Pelo contrário, né? O PPL, que é quando a empresa separa uma porcentagem do lucro para distribuir para os colaboradores, é o menos comum de todos, né? Só 3% ali das empresas oferecendo. Cada vez mais a gente vê os programas com metas de resultados, né? Eu coloco ali objetivos que a empresa quer atingir, podem ser de grupo ou individuais, e a gente monta um programa de para usar realmente, né, de forma estratégica, né? Porque o que a empresa quer com esses pagamentos é trazer mais resultado, né? Então tem que trabalhar em cima disso também para estipular ali as metas e o que os colaboradores vão precisar fazer aí no decorrer do ano para atingir isso. Perfeito. A gente tem o bônus, que é o programa da própria empresa, né? Independente ali de negociação com o sindicato e tal. Prêmios também tem ficado nos últimos anos aí mais em evidência, depois da reforma trabalhista, né, Ju? Sim, começa a aparecer aí um pouco mais frequente em algumas situações pontuais. Perfeito. Aqui, em geral, quando a empresa oferece um pagamento que não estava necessariamente previsto, né? Ela pode pagar um prêmio para alguém que entregou um projeto, que teve um resultado excepcional, né? Num mês, uma venda, um vendedor que se destacou ali nas vendas, né? Então, prêmios excepcionais. Lump sum, que é uma prática, até a gente falou recentemente no Consulta Aqui, para explicar para o pessoal o que é. Geralmente, é um valor, uma somatória de valores pago de uma vez só, né? Exatamente. Para eu compensar e, de repente, um colaborador que está pronto para uma promoção e eu não tenho a vaga, é o caso mais comum, né? Ou que se destacou muito também ao longo do ano. Exatamente. Né? Perfeito. Só 8% das empresas aqui indicaram que não concedem nenhum tipo de incentivo. Vocês vão ver que não só uma senha aqui, porque algumas empresas oferecem mais de um tipo, né? Tem vários programas de incentivo ao mesmo tempo. Às vezes tem bônus e PPR, bônus e lump sum, bônus, PPR, lump sum e prêmio. Perfeito. Algumas usam várias modalidades aqui. Só 8 que realmente não tem nada. A próxima pergunta que a gente fez é quem é elegível, né, a cada um desses programas, especialmente ali bônus, a diferença entre bônus e os programas de PLR, né?
que apareceu aí pra gente, Ju? Aqui no caso, né, a gente tem o PLR, que é um programa estendido para todos os colaboradores, né, e por isso ele aparece aí de forma mais frequente em todos os níveis. Já o bônus não, né, o bônus geralmente ele está atrelado mais aos executivos. Algumas empresas sim, né, tem só a prática do bônus e aí estende isso para todos os colaboradores, mas na maior parte dos casos os bônus são só para os executíveis ou alguns níveis ou posições mais estratégicas, que aí tem metas diferentes, condições diferentes, né, e valores também diferentes do que usualmente a gente vê num programa de PLR, PPR. Perfeito. Principalmente empresas que têm muita dificuldade com sindicatos, né, alguns programas de PLR não atendem bem o que a empresa quer desenhar, mas o sindicato é muito resistente a um programa, né, por múltiplos salariais, com metas individuais. A empresa acaba fazendo como bônus para ela ter maior controle sobre isso, né? Perfeito. A contrapartida é que o programa de PLR oferece alguns incentivos fiscais, tanto para a empresa quanto para o colaborador, então sempre que possível é mais interessante, né? Sim, então, tentar, né, utilizar o programa do PLR e o bônus, né, só em casos onde realmente não tiver essa flexibilização com o sindicato também, né? Perfeito. Bom, vamos dar sequência aqui. Tem dois modelos, né, mais tradicionais aí, quando a gente fala especialmente de PLR, que é a forma de definir ali as metas, né? Alguns programas definem com base no salário do colaborador, um salário, 2 salários, 1,5 salário. Já outros programas pagam um valor fixo, né? Geralmente o sindicato adora negociar um valor fixo, 5 mil para todo mundo, 10 mil para todo mundo. E aí a gente mediu também, perguntou para as empresas qual dos dois modelos que elas utilizam, né? E aqui, para nossa surpresa e também para nossa satisfação. Uma coisa positiva, né? A maior parte coloca em múltiplo salarial. Alguns fatores, né? É mais fácil de administrar em múltiplo salarial. Fica mais justo também, né? Uma vez que o salário já está vinculado à condição de vida da pessoa e quando você dá um bônus, né, com base nisso, já facilita, né, a equivalência desses valores também para a pessoa. E, né, a gente vê aí a maior parte do mercado fazendo dessa forma, então é um fator positivo. Mas a gente sabe que tem algumas ainda que mantêm ali no caso do valor fixo ou até mesmo o percentual do salário anual, que também não deixa de ser uma opção válida, né? Aqui acaba dando quase na mesma, né? Quando a gente fala do percentual do salário anual e o múltiplo, é mais uma questão de como calcular, mas acaba funcionando com base do no mesmo salário, jeito, né? O mais diferente mesmo é que quando é a questão do valor fixo, que caiu bastante. Antes era nos programas aqui de PLR era bem comum, né? Valor fixo. A gente fez muitas recomendações já para tentar negociar múltiplo salarial, então a gente fica feliz aqui de ver que passou de 50% essa modalidade. Bom, vamos lá. Na sequência, a gente perguntou também, nos casos onde a gente fala de porcentagem do salário anual, como que isso é calculado, né? Porque aqui no Brasil a gente tem 13º, então a ideia era saber se o 13º e 1/3 de férias entram nessa conta. E aí ficou bem dividido aqui, né? Bem dividido, né? A maioria, né, se a gente for ver o percentual, como 12, salário vezes 12, né? Então, para o PLR, a base mais comum é vezes 12, mas, né, tem um percentual ali bem acirrado para 13,33, né? Ou para 13, onde só entra o 13º. Perfeito. Quando a gente vai aqui para bônus, já inverte, né? Sim, já tem um percentual maior na base de 13,33. Que é mais comum, né? Geralmente, quando é base anual, é bônus, né? Então, na maior parte aqui, uso o 13,33 para fazer o cálculo, que faz bastante sentido, né? Perfeito. Depois a gente perguntou também um ponto importante, porque alguns cargos têm verbas adicionais, né? Eu tenho, por exemplo, vendedores que têm um variável de vendas, né? Uma comissão, um cargo que tem um adicional. E a dúvida era, na hora de calcular o múltiplo de salários, o colaborador tem direito a 1 salário ou 2 salários. Nessa conta entram as comissões, os adicionais do cargo ou individuais?
Perfeito. Não é tão comum, né? A gente vê um percentual baixo que considera, de fato, as questões como comissão, adicional do cargo e adicionais individuais. Principalmente falando da comissão, né? Que geralmente tem um peso considerável na remuneração do colaborador. Isso vai depender da estratégia da empresa, né? Se é uma empresa que concentra, é uma parte muito grande no variável, né? Nas comissões, então faz sentido considerar isso para o cálculo do programa, né? Senão vai ficar um valor muito defasado se for com base só no salário fixo. Então tem empresa também que entende que um programa compensa o outro, né? O colaborador tem menos incentivo anual, mas ele recebe um mensal, então... vai depender muito da estratégia, né? Então, tem casos que considera, assim, a comissão para o público comercial, né? E tem casos que não, dependendo ali do peso que isso representa dentro do pacote total. E aí, aqui nos adicionais de cargo, a gente está falando de periculosidade, insalubridade, que na maioria dos casos aqui também não entra. Perfeito. Bom, quantidade de parcelas, aqui a gente tem uma limitação legal também, né? Na lei do PLR. No bônus a gente já vê mais alternativa, mas mesmo assim as empresas pagam numa parcela única, né? Exatamente. Quando a gente vai para o PLR, aqui meio a meio, né? Bem empatado também, né? Mas percentual, mais uma vez, acaba sendo maior para 2 parcelas. Perfeito. Geralmente é uma antecipação e uma depois do fechamento, né? Exatamente. De qualquer forma, ainda tem uma parcela mais importante, que é depois que o programa fecha, mas algumas empresas antecipam alguma valor, coisa, né? Isso. Perfeito. Programas de bônus, geralmente a empresa pagando depois que fecha. É complicado essa questão da antecipação, porque às vezes o resultado reverte, né? Às vezes a empresa teve um primeiro semestre muito bom, aí antecipa, depois acontece alguma coisa, para tudo, vem uma pandemia e a empresa acaba não realizando de fato aquele resultado. E aí, se ela já antecipou, em geral aquilo morre, né? A empresa não vai cobrar de volta, né? Já pagou. Então, tem muita gente aí optando por pagar só no final do programa mesmo, né? Perfeito. Aqui o mês de pagamento, geralmente as empresas demoram um tempinho ali para fechar os resultados, né? Depois de dezembro, e acabam, maior parte, concentrando os pagamentos ali em março, abril. Isso não tem mudança há muitos anos, já que a gente pergunta. Sim, é sempre, né, a concentração nesse período ali dos meses iniciais do ano. Perfeito, João. Depois, aqui bem relevante, a questão dos indicadores, né? Imagina que a empresa está montando ou revisando o programa dela, ela precisa definir para quem ela vai pagar, cada modalidade, quantos salários ela vai pagar e como que ela vai medir, né? O que ela quer incentivar de fato, né? E o que aparece para a gente aqui, principalmente, João? Perfeito. O indicador principal aí são os financeiros, né? Resultados financeiros. E aí a gente pode ter uma gama de possibilidades dentro dessa questão de resultados financeiros, né? Isso vai variar de empresa para empresa, o que ela considera mais importante, mas geralmente é o indicador que tem maior peso aí, né? Acaba sendo essa parte dos resultados financeiros. Perfeito. Algumas medem, né, EBITDA, outras lucro líquido. Lucro líquido, né? Vai variando aí de acordo com, né, cada empresa. Na sequência, a gente tem, né, as metas individuais, que tem um peso um pouco maior para o bônus, né, do que o PLR, mas também são importantes. E, mais uma vez, a questão das metas individuais vai muito do que a empresa está projetando de ter, né, de resultado naquele período. E essas metas são conversadas, né, negociadas com gestores, enfim, envolve uma série de pessoas ali para conseguir chegar nessas metas individuais. E também as metas coletivas, né? É importante, de acordo ali com o objetivo da empresa e o que ela quer estimular, né? Internamente, ela trabalhar também nessa questão das metas coletivas. Perfeito. Aqui que é a principal diferença, né? A gente vê que programas de bônus têm mais metas individuais e os de PLR já é mais concentrado ali nas coletivas, né? Exatamente. Índices de eficiência, produtividade também entram. E alguns programas não têm indicadores, é simplesmente uma negociação mesmo com o sindicato, fecha um valor. Né? É um percentual do lucro, alguma coisa assim bem abrangente, né? Perfeito. Outra coisa que a gente mediu aqui é bem detalhado, então a gente não vai aprofundar muito aqui, mas quem quiser olhar no estudo, é o peso desses indicadores, né? Qual proporção que cada empresa
coloca aí em cada um dos indicadores, se ela dá mais peso para as metas coletivas ou para as individuais, se dá mais peso para o resultado financeiro. Isso varia bastante, tem algumas que dão 100% do peso num único indicador. Então, aqui vocês têm todos os detalhes sobre essa questão dos pesos, né? Na sequência, a gente perguntou aqui também como que funciona no caso do colaborador que não cumpriu o ciclo completo. Então, ele saiu no meio do ano, seja por demissão da empresa, ele pediu demissão ou teve uma justa causa. O que acontece, Ju, nesses casos? Perfeito. Essa foi uma pergunta nova, né, que a gente incluiu no estudo desse ano. Então, algumas empresas questionaram, né, muitas vezes porque isso está lá na política, é negociado com o sindicato. Então, é importante saber o que as outras empresas estão praticando. No geral, quando a gente fala ali do PLR, né, que é o que a gente está visualizando, quando a demissão por parte da empresa, a maioria faz o pagamento, né, e isso geralmente está previsto no acordo coletivo ou na convenção coletiva. Quando é pedido de demissão por parte do colaborador, esse percentual já cai, então não é a maioria que faz o pagamento, né? Algumas fazem por liberalidade, outras porque está previsto no acordo, então por isso acaba sendo a maioria que faz o pagamento, mas tem um percentual ali de 30%, aproximadamente 31%, que não paga nesses casos. E por justa causa, aí a gente já vê de forma predominante, né, que não é pago esses valores de PLR quando é justa causa. Perfeito. Até uma porcentagem significativas aqui de empresas que pagam por liberalidade, né, nos dois casos, não só porque está previsto no acordo. Quando a gente vai aqui para bônus, muda um pouco o cenário, o não um pouco mais dominante aqui, especialmente o colaborador que pede demissão, as empresas não estão pagando bônus. Exatamente. Muito vinculado aos resultados individuais, né? Então, uma vez que a pessoa não concluiu aquilo, fica difícil mensurar, né? Essa questão do pagamento. Então, as empresas aí geralmente optam por não pagar. Perfeito. E aí não tem nada no acordo, então, né, vai entrar, geralmente não vai estar, né, previsto no acordo, então a empresa só vai pagar por liberalidade. Por uma questão estratégica também, né? De fazer o colaborador cumprir o ciclo dele, de resultados, enfim. Até para tentar, né, evitar que o colaborador saia no meio do ano. Né? Perfeito. Usar o bônus também como uma estratégia de retenção, né? Isso. Tem algumas empresas também, que a gente viu aqui, que estabelecem um período mínimo, né? Para o colaborador se tornar elegível, não é? Alguém que entrou em novembro ou em dezembro acaba não sendo elegível. Como que funciona isso? A gente também, né, mas é uma questão nova, a gente perguntou aí para as empresas nesse cenário. A maioria, né, não tem esse tempo mínimo, mas a gente tem um percentual significativo que tem, sim, esse tempo mínimo. E daí, nesse caso, para o PLR que está ali logo abaixo, a gente tem 3 meses, né? Então, geralmente, o período de experiência, né? Após esse período, a pessoa já passa a ser elegível a receber, né, o PLR. Perfeito. Participar dos resultados. Então, assim, bem equilibrado, né? Meio a meio ali, metade das empresas estabelece uma regra, entre as que estabelecem a maior parte, 3 meses. 3 meses. Para ser elegível aí o programa, né? Quando a gente vai para bônus, também já cai um pouco esse número, né? A maioria oferece de cara, mas entre os que aí exigem já tem um percentual tempo, maior, né? De 6 meses também, né? Quando a gente fala de programa aqui, de bônus. Né? Algumas até um ano aqui para se tornar elegível ao bônus. Perfeito. A gente perguntou também sobre a administração do programa, né? Quem que estabelece essas regras, mede, apura ali e monta esses programas. Perfeito. No geral, a gente vê que para o PLR aí, né, um time ou profissional, né, uma única pessoa de remuneração que administra isso, e também um time ou profissional de RH generalista. No geral, né, é sempre essa área, ou remuneração ou RH, que acaba ficando com essa administração. Eventualmente, né, várias áreas podem ser envolvidas, né, nisso, mas a concentração mesmo da administração, os principais pontos acabam ficando com RH ou remuneração. Perfeito. Aqui nesse caso eu queria incentivar mais empresas a estudarem a possibilidade de criar um comitê para avaliar isso. A gente sabe que isso pode melhorar os resultados do programa, trazer mais diferentes visões, né? Até para definir melhor as metas, conseguir avaliar com critérios mais eficientes, né? Eu gosto muito dessa ideia. Essa questão de comitês vem surgindo com mais frequência agora, né? A gente vê as empresas trabalhando nessa questão de montar comitês para assuntos
que geralmente precisam de olhar de várias áreas, né? Precisam de mais ideias. E é igual você falou, é importante para trazer, né, essas novas percepções. Às vezes tem uma coisa que essa única pessoa não está vendo, e quando você coloca um grupo ali, esse ponto ele passa a ser visto. E para aceitação também, né? Muitas vezes quando você envolve diferentes áreas, essa mensagem ela fica mais clara em todas essas áreas na empresa, os colaboradores têm uma percepção melhor, um conhecimento maior também daquilo. Perfeito. Até porque o gestor está no dia a dia com o colaborador, ouve muita coisa e pode contribuir, né, com o RH na hora de montar, revisar esses programas, né? Acho que é bem relevante esse caso. Mas a maioria ainda é exclusiva aqui ou da equipe de remuneração ou do RH, né? Sim. Alterações nos programas, a gente vê aqui, esses programas estão bem sólidos já, né? A maioria das empresas oferece já há um bom tempo e não mexeu, mas tem uma parte aqui que fez alterações, né? No PLR 25%, no bônus 28%. O que essas empresas estão mudando, Ju? Essa parcela aí, né, é pequena, mas a gente teve aí os casos que fizeram alterações e acho que isso muito em vista da dificuldade dos últimos anos, né, e aí as empresas conseguiram encontrar alguns problemas que quando estava tudo indo muito bem, não estava vendo aquilo ainda, né, mas num período de crise isso ficou evidente. Então a gente tem ali as alterações muito concentradas na questão dos indicadores do programa, né? Então, tanto para bônus quanto para PLR teve essas alterações nos indicadores e também no peso dos indicadores, né? Então, Perfeito. quanto isso vai representar do total. Até porque a estratégia das empresas vai mudando, isso deveria refletir nas metas individuais, coletivas. Então, faz sentido mesmo rever os indicadores e os pesos ali todo ano, né? Sim, exatamente. Perfeito. Bom, aí aqui a gente tem os valores. Aqui, pessoal, nessa apresentação, a gente não vai conseguir mostrar todos, mas a gente apresenta aqui os resultados tanto dos valores pagos como médias de target, né, que seriam as metas, para todos os segmentos que fazem parte aqui do nosso mercado. Alguns são bem mais agressivos, outros mais conservadores. A gente tem mercados, né, que pagam mais, pagam menos. No estudo completo aqui vocês têm acesso a todos os resultados, tá bom? Os múltiplos salariais, né, a gente apresenta ali por nível em todos os segmentos, né, e daí quem tem acesso ao estudo pode ver com mais calma. Perfeito. Aqui também a gente mostra uma análise do atingimento, então vocês conseguem ver porcentagem de atingimento em relação ao target. Tem alguns mercados que chegaram mais perto das metas, foram melhor aí, outros, né, atingiram muito bem os resultados, outros nem tanto. Então, aqui vocês conseguem ver como ficou aí o atingimento de resultados por segmento. Na sequência, a gente vai mostrar agora os resultados por região. Aí a gente tem a média nacional e mesma coisa, vocês têm diversas regiões aqui para saber, tanto no segmento quanto na região, se os valores que a sua empresa oferece estão competitivos, se o mercado está oferecendo mais e poder, aí, de repente, ajustar alguma política, né? Algum destaque aqui, Ju? Acredito que não, né? A gente tem uma variação bem grande entre as regiões, né? Também considerando a concentração e o tipo de segmento que está mais presente em cada uma delas. Mas, no geral, tem que olhar mesmo o estudo, caso a caso, para ter uma ideia melhor sobre esse comportamento. Perfeito. Aqui também a gente traz a análise de atingimento por região. Então, assim como nos ramos ali, vocês conseguem ver no cenário regional, regiões que atingiram melhor ou pior as metas, né? Aqui seria a referência do 100% e cada barra que representa o atingimento. E a gente traz também o histórico. Aqui está bem interessante, a gente vê que teve uma queda muito significativa, né, Ju, nos últimos 2 anos e que agora em 22 as empresas voltaram fôlego, né? a atingir resultados melhores. A pandemia veio, né, derrubou tudo, então ali a partir de 2020 a gente vê essa queda mais evidente em 2021, que é onde a gente atingiu ali, né, entre aspas, o fundo do poço. E aí depois, em 2022, isso volta a melhorar, né? Então agora a gente está vendo um cenário ali mais otimista, onde os valores atingidos estão voltando a crescer. Olha, aqui no operacional, né? Quando a gente vê o programa de PLR, tinha caído bastante, né? Agora, Sim. Uma boa recuperação aqui. Em todos os níveis aconteceu isso, né? Perfeito.
A gente tem essa análise também por região. Então, aqui, por exemplo, São Paulo já ficou mais estável. Se a gente muda, teve mercados aqui que caíram um pouco. Então, vocês vão encontrar por região também essa análise do histórico de pagamentos, como que cada região está se comportando, se os valores estão subindo, estão caindo para cada nível. E também por segmento. Então, vocês têm a lista aqui de segmentos, conseguem ver como que estão os resultados. Esse segmento agro, por exemplo, é um que tem crescido bastante. Não só recuperou, como a gente viu no Nacional ali, mas pagou resultados acima da média histórica, até, né? Teve alguns segmentos que não foram tão prejudicados com a pandemia, inclusive tiveram resultados ainda melhores, né? Porque foram segmentos muito demandados. Então, a gente tem um comportamento, né, oposto em alguns casos. 21 já tinha sido bom aqui, né? E 22 melhor ainda, né? Depois a gente analisou aqui também. Na verdade, uma forma de mostrar diferente aqui. Ao invés de filtrar a região, vocês podem ver um comparativo aqui de cada região por grupo. Então, eu posso filtrar os gerentes, coordenadores e ver como cada região se comportou. E aí a gente está cruzando o pago, né, de cada uma das regiões ou segmento, e a gente coloca ali do nacional também ali, só para ter uma ideia de como cada um se comportou frente ao mercado nacional. Então aqui é a média geral e a gente consegue ver os segmentos aí em relação à média geral, né? Perfeito. Depois a gente tem alterações nas regras do programa. Aqui a gente perguntou para as empresas o que elas estão, né, planejando aí mudar, fazer alteração para o próximo período, né, já pensando em 23. O que apareceu, Ju? Perfeito. Mais uma vez, né, a gente fala aí desse caso. A gente viu essa questão, né, anteriormente do pessoal que já tinha feito algum tipo de revisão e os que estão planejando fazer também, esse percentual já aumenta, e aí concentrado, né, na alteração dos indicadores e ajuste dos pesos, mas aqui, além desses dois fatores, né, também a questão da revisão dos targets para cima. Perfeito. Mais empresas aí aumentando o peso dos incentivos, a possibilidade de atingimento, né? Isso. E vão prevendo aí pagamentos maiores para o ano que vem. Outra, além de PLR bônus, que a gente falou bastante, a gente tem também os prêmios, né? Que até se esperava. Eu lembro das discussões na época da reforma trabalhista, onde entrou uma legislação mais específica aqui sobre os prêmios, deixando mais clara a questão da tributação, e se esperava um crescimento muito grande desses prêmios. A gente viu um crescimento, mas ainda não tudo que parecia. As empresas ainda estão receosas, né? Então, envolve muitas questões jurídicas, né? Tem a questão da jurisprudência também. Então, fica difícil ter certeza do que os juízes vão, né, pensar sobre isso. Então, a gente tem muitos casos onde as empresas ainda não estão 100% confortáveis em usar essa modalidade. Entretanto, algumas já se arriscaram, né? E aí a gente tem, dentre os 20% que tem essa prática, a gente tem uma concentração grande ali em premiações por meta, premiações por venda, por projeto ou outros, né? Que daí a gente lista ali na lateral algumas outras opções que a gente identificou também. Né, premiações específicas para executivos, necessidade de segmento, agro tem algumas premiações esporádicas também, então entra nessa questão do segmento, algumas outras questões. Perfeito. Aqui é uma oportunidade interessante para as empresas premiarem desempenhos fora do convencional, né? Então, desde aquele colaborador que entregou um projeto importante, que teve um resultado acima do esperado, e não necessariamente precisa estar combinado. Quando a gente fala do PLR, eu já estabeleço ali todos os critérios, metas. Aqui é uma coisa que a empresa pode oferecer por liberalidade, né? Pontualmente ali no decorrer do ano também, né? Então, ela identificou uma situação, né? E ela recompensa o colaborador por aquele desempenho acima do esperado, né? Perfeito. Acho que tem uma oportunidade aqui ainda para as empresas, né? A gente recomenda que, lógico, se estude junto com o jurídico, a lei direitinho, porque até participei de algumas discussões com especialistas tributários sobre essa questão e tem alguns cuidados para tomar aqui, né? Mas é uma oportunidade interessante que ainda é pouco explorada. Na sequência, a gente viu também
O Lump Sum é uma prática pouco utilizada, né? Só 7% aqui das empresas oferecem. Recentemente a gente gravou um conteúdo sobre esse tema, então para quem quiser saber mais, tem lá no Consulta Aqui um episódio sobre esse tema, mas no geral é uma alternativa interessante para aquela empresa que também teve um destaque, né? Um colaborador que foi bem e de repente não tem o headcount ali, uma aprovação de uma promoção, né? Não vai conseguir... Para adiar por um tempo, né? Até conseguir realmente corrigir aquilo da forma correta, acaba usando a prática do Lump Sum, né? Retenção ou um alto desempenho ali para fazer essa tratativa. Perfeito. Também pouco explorado. A gente tem também um post no nosso blog para quem quiser saber mais sobre esse tema. Expectativa do RH, né? A gente está ainda se encaminhando para o final do ano e muitas empresas vão fechar ali o resultado e já estão com algumas perspectivas, né? E a gente aproveitou para perguntar isso, né? O que o pessoal está esperando dos resultados de 22. O que apareceu, Ju? A gente tem boa parte ali semelhante a 2021, né? E é um percentual considerável também acima do atingido em 2021. Então, no geral, eu acho que cenários positivos, né? O pessoal está otimista. A gente fica feliz de mostrar que só 13% aqui estão prevendo resultados abaixo de 21, né? Então, é interessante aqui esse resultado. Bom, esse foi o nosso estudo de CP, incentivos de curto prazo. Se você tiver alguma pergunta, manda aí pra gente, comenta no nosso vídeo ou entre em contato com a nossa equipe e ano que vem tem mais um. Né? Tem. Não esquece de curtir também nosso vídeo, deixa seu joinha aí se você gostou do conteúdo e qualquer dúvida pode nos acionar, né? Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Esperamos que essas informações tenham sido úteis, que possam te ajudar aí a rever seu programa ou, de repente, criar um programa para as empresas que ainda não oferecem, né? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço.